Bom dia, meus amores. Tia Júnia está aqui de volta, tá? E estou muito feliz de estar com vocês. Mais uma manhã de muito aprendizado, de muita alegria. Um momento de a gente estar conectado com Deus, de nós estarmos aprendendo um pouquinho mais a palavra de Deus. E vamos iniciar mais um EBD infantil. E para iniciar a nossa EBD, nós temos que fazer uma coisa muito importante. E é sobre isso a nossa aula de hoje, que é a oração. Então nós vamos iniciar com nossa EBD com uma oração, falando com o nosso Papai do Céu. Então vamos iniciar e para fazer a oração vamos fazer o que sempre fazemos. Juntamos as mãozinhas, abaixamos as cabeças e falamos com o nosso Deus. E eu quero cantar com vocês uma musiquinha bem simples que eu gosto de cantar antes de fazer a oração. É bem simples, vamos todos aprender, quem ainda não conhece. Assim, ó. Orar é falar com Deus, pensando no que diz, falando de coração, se estou triste ou feliz. Orar é falar com Deus, pensando no que diz, falando de coração, se estou triste ou feliz. Orar é falar com Deus, o nosso Papai do Céu. Então vamos orar? Papai do Céu, neste momento eu coloco, Jesus, a minha vida em suas mãos. Que o Senhor possa abençoar toda a minha família, que o Senhor possa abençoar meus amiguinhos, meus vizinhos, todos os meus coleguinhas, Pai. Também lhe peço que o Senhor possa ir de encontro daquelas criancinhas, daquelas pessoas que estão doentes, que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro daquelas criancinhas que não têm o que comer nesse momento. Oh, Papai do Céu, e eu quero também lhe pedir que o Senhor me livre de todo o mal. E também quero nesse momento lhe agradecer por mais essa semana, lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, por todas as bênçãos, por todos os livramentos, Papai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oh, e agora vamos para a hora da lição. Hoje nós vamos aprender sobre uma personagem que teve as suas orações atendidas. Vocês já oraram por algo, pediram algo a Deus e Deus respondeu? Já aconteceu. Já tive meus filhos doentes, pedi ao Papai do Céu e Deus curou. Às vezes a gente pede uma bênção material. E o que é uma bênção material, tia Júnia? Uma bênção material, quando a gente pede, por exemplo, a gente está querendo uma casa, a gente mora de aluguel, que é uma casa própria, e pede a Deus e Deus nos responde. Então nós vamos aprender sobre uma personagem que pediu algo a Deus e foi respondida. E quem será essa personagem? Essa personagem, ela se chama Ana. Ana foi uma mulher que ela queria muito algo, queria muito e não conseguia. Então, através da oração, ela conseguiu. Então vamos aprender. Essa historinha de hoje, ela inicia lá na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler um pouquinho sobre essa mulher e depois tia vai contar a historinha dela, tá? Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Eucana, filho de Jeroão, filho de Elu, filho de Tou. Ele tinha 2 mulheres, porque naquela época poderia ter mais de uma mulher. E Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana
e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha filhos. Então, a nossa personagem de hoje se chama Ana. Ana tinha seu esposo chamado Elcana. E Elcana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Ana não podia ter filhos e Penina tinha vários filhos. E Ana era muito triste por não poder ter filho. Antigamente, uma mulher que não tinha filho era caçoada, ou seja, o povo mangava dela. Era como se ela não fosse abençoada, como se fosse uma maldição ela não ter filhos, porque todas as mulheres queriam ter filhos. Então Ana era triste, Ana estava muito triste. Penina, outra mulher do seu marido, ficava mangando, você não tem filhos e eu tenho, e isso deixava Ana muito triste. E Ana ficava tão triste que ela não queria comer, ela não queria fazer nada. Ela só se entristecia muito por não poder ter filhos. Então, o que foi que Ana fez? Ana resolveu conversar com seu esposo. Seu esposo disse, mas meu amor, por que você está tão triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Porque Elcana era um marido muito bom para Ana. E ele achava que isso era o suficiente. Só que Ana disse, não, mas eu quero ter filhos. E eles foram até o templo era a igreja. E eles foram até o templo. E Ana ficou lá no templo para falar com Deus. Ela se ajoelhou e orou. E ela estava tão triste que ela chorava. Ela orava só dentro de si. Sabe como a gente fala só na nossa cabecinha, os pensamentos? Os lábios ela mexia, mas não saía som, porque ela estava lá, angustiada, chorando. Ela pedia, Deus, me dê um filho, eu preciso muito, eu quero muito ser mãe. E ela orava sem mexer a boca, só mexer na boca, não saía som da sua boca. E ali ela orava e disse, e ela fez uma promessa a Deus. Ela disse, Deus, se o Senhor me conceder essa bênção de ser mãe, eu vou devolver o meu filho para a sua casa. Ou seja, se Deus desse a ela um filho, ela ia deixar o filho dela lá para servir a Deus no templo. E ali Ana foi orando, ela se ajoelhou e orava e só chorava. E Eli, que era o sacerdote do templo, que cuidava do templo, chegou perto de Ana e achou, crianças, que ela estava embriagada, que ela tinha tomado muito vinho e estava embriagada, e chegou perto e disse, mulher, estás embriagada, não pode estar aqui no templo. E Ana disse, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou com minha alma angustiada, eu estou triste, estou aqui orando, pedindo a Deus que me responda. E Ana falou isso e ele disse, então vá em paz, que Deus vai responder a sua oração. E Ana saiu dali confiante que Deus ia lhe responder. E Ana foi para casa com seu marido. Passou-se um tempo e Ana ficou muito feliz, porque ela conheceu seu esposo, ficou ali com seu esposo, e Deus lhe deu um filho. Ela estava ali grávida de um bebezinho. E ela ficou muito feliz por ter o seu filho. E ela chamou o filho dela de Samuel. Samuel foi o filho de Ana com Elcana. E Samuel, quando ficou crescidinho, Ana, ela cumpriu a promessa de Deus. Quando Samuel estava crescidinho, já não mamava mais, já não precisava tanto dos cuidados de Ana, já era grandinho.
Na Bíblia não diz bem a idade, mas antigamente as crianças demoravam um pouquinho mais mamando, então era entre, eu creio que 8 e 10 anos mais ou menos. Samuel foi entregue, Ana levou Samuel para os cuidados do sacerdote Eli. E ela cumpriu a promessa, porque quando a gente ora ao Senhor, pede algo ao Senhor e promete dar algo em troca a Deus, a gente tem que cumprir. E ali, Ana cumpriu. Quando Samuel já era crescidinho, levou ele ao cuidado do sacerdote Eli, que era a pessoa que cuidava do templo. E ali Samuel ficou nos cuidados de Eli. E Samuel foi crescendo e ele foi aprendendo com Eli a cuidar do templo. Eli pedia a Samuel, organiza Samuel o templo. Samuel tirava a sujeira, organizava as cadeiras do templo, limpava, ajudava a Eli em todo o tempo. E Samuel morava ali com Eli no templo. E quando era de ano em ano, ou de tempo em tempo, a mãe dele ia lá. Ana ia lá ver o seu filho, a promessa de Deus, porque Ana não podia ter filhos, pediu a Deus e Deus cumpriu e deu a Ana o seu filho tão querido. Só que quando Ana recebeu o filho, porque Ana foi obediente, devolveu, Deus não simplesmente deu aquele único filho a Ana, não. Ana teve mais filhos. E Ana já não era mais uma mulher angustiada. Ela era uma mulher feliz porque ela tinha filhos. E Samuel foi o filho de Ana. E Samuel foi uma pessoa muito conhecida antigamente. Por quê? Porque Samuel estava ali no templo e Deus falou com Samuel. Vocês sabiam que Deus falou com Samuel? Quando a gente abre o nosso coração para Deus, Deus fala conosco. E Samuel, o filho de Ana, estava ali no templo. E quando ele estava dormindo, certo dia ele foi dormir, ele dormia no quarto, Samuel dormia no outro. E de repente Samuel ouviu alguém chamando, Samuel. E Samuel ouviu e ficou, quem está me chamando? Isso é o sacerdote Eli. Foi lá no quarto do sacerdote Eli. Eli, o que foi? Diga. Ele disse, eu não estou lhe chamando não, Samuel. E Samuel voltou a dormir. Ele disse, vá dormir. Ele foi dormir. Passou um tempo de novo, Samuel. E Samuel ficou mais, ele está me chamando. Ele disse que não é, mas eu vou lá de novo. E Samuel chegou lá e disse, Eli, diga Eli. Ô Samuel, deixa eu dormir, eu já lhe disse, rapaz, que não sou eu. E Samuel volta para a cama. Quando Samuel pega no sono de novo, escuta aquela voz, Samuel. E Samuel foi de novo lá. Quando ele voltou, Eli entendeu que quem estava chamando Samuel era Deus. Era o Deus, o Papai do céu, o Criador. E ele disse assim para Samuel, Samuel, quando chamar novamente, você diz assim, fala Deus que o teu servo ouve. Que era Deus falando com ele. É Deus que quer falar com você. E Samuel foi de novo, deitou lá. E de repente, quando Samuel estava deitadinho lá, a voz de novo, Samuel. E quando Samuel ouviu, ele respondeu, fala Deus que seu servo ouve. E ali Deus falou com Samuel. Samuel, ele foi um homem de Deus. Um homem que Deus falava, como eu estou falando aqui com vocês, Deus falava com Samuel. Através de oração, através de sonho, através de Deus falava e Samuel ouvia o que Deus estava falando com ele.
E ali, a partir daquela noite, Samuel entendeu que Deus queria falar com ele. E quando Deus falava com Samuel, Samuel cumpria, ia entregar aos outros o que Deus tinha falado. E nesse dia Deus falou algo para que Samuel dissesse a Eli. E Samuel, desde criança, ele foi um servo de Deus. Ele ouvia Deus e Deus falava com ele. E Samuel, ele foi crescendo e sempre ouvindo a voz de Deus e fazendo aquilo que Deus manda. Então, crianças, essa é a nossa historinha de hoje, sobre Samuel, sobre Ana e Samuel. Deus ouviu a voz de Ana. Deus ouviu a oração de Ana e cumpriu o que Ana lhe tanto pediu, Deus ouviu. Então, o que a gente aprende com essa historinha de hoje? O que a gente aprende com a historinha de Ana, a oração de Ana e o seu filho Samuel? Quando a gente está passando por algo como Ana, Penina ria de Ana, outras mulheres riam de Ana e Ana não brigava não. O que Ana fez? Ana ficou triste, Ana chorou, mas o que ela fez? Ela dobrou os seus joelhos e orou a Deus. E é isso que nós devemos fazer. Quando a gente está passando por um problema, quando a gente está querendo algo, quando a gente quer fazer algo e não consegue, a gente tem que pedir orientação de Deus. A gente deve orar, dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus. E foi isso que Ana fez. Ana era triste porque não podia ter filhos, mas depois Deus cumpriu a promessa. E Ana teve o seu filho tão desejado, o seu filho Samuel. E a gente tem que fazer isso. Quantas vezes que vocês já ouviram papai e mamãe triste, não já viram papai e mamãe triste, orando ali, chorando, e vocês às vezes perguntam: o que foi, mamãe? Ela: não, eu estou triste porque eu queria algo. Então a gente tem que, quando tiver algo difícil, quando a gente estiver precisando de algo, não só a gente, mas se vê que alguém está triste, a gente deve fazer o quê? Falar com o Papai do Céu, orar a Deus, orar, dobrar os nossos joelhos. O segredo de você ter aquilo que precisa, de você ser uma pessoa feliz, é o quê? Falar com Deus. É orar e pedir a Deus que Deus vai dar o que a gente precisa. Mas não no nosso momento, no momento de Deus. Ana passou muito tempo, muitos anos pedindo a Deus. Ela pedia e a oração não foi respondida no momento dela, na hora dela. E sim no momento que Deus viu que era o momento certo dela ter o seu filho. E foi o que aconteceu. E outra coisa que nós devemos aprender com a Ana, com essa historinha que aprendemos hoje, é que quando a gente pede algo ao Senhor e quando a gente promete, a gente tem que cumprir. Vocês acham que foi fácil Ana cumprir? Não foi não. Ana ofereceu o seu filho, que ela queria tanto. E ela disse: Deus, se o Senhor me der o que eu tanto peço, que é meu filho, eu vou entregá-lo ao templo. Eu vou entregar para servir ao Senhor. E será que foi fácil ela pegar o seu filho, quando estava um pouco crescidinho, e deixar lá no templo para morar com Eli? Não foi fácil não. Mas ela cumpriu porque ela prometeu a Deus. E a gente, quando a gente faz algo, quando a gente promete algo a Deus, a gente tem que cumprir. Então, meus amores, essa foi nossa aulinha de hoje, foi nossa lição de hoje. Aprender a orar, aprender a falar com Deus como Ana. E também outra coisa, na nossa aulinha de hoje nós também aprendemos que Samuel ouviu a voz de Deus. A gente tem que saber ouvir. E como é que eu vou ouvir a voz de Deus?
Deus vai descer, sentar aqui do meu lado. A gente ouve a voz de Deus através da palavra. A gente tem que abrir nossa Bíblia. Se vocês não sabem ler ainda, pedir para a mamãe contar uma historinha da Bíblia, que Deus fala conosco. A gente também deve ouvir, quando a gente está ouvindo os hinos, não é ouvir por ouvir não, os hinos que Deus fala conosco, não. A gente tem que ouvir e que Deus fala também conosco através dos hinos, através dos louvores. E essa é a nossa aulinha de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado e aprendido os nossos personagens da nossa aulinha de hoje. Ana e Samuel. Ana orou e Deus cumpriu. Deus falou com Samuel e Samuel ouviu a voz de Deus. Então, meus amores, por hoje é só. E nós vamos agora, falamos tanto de oração, e nós vamos falar com Deus mais uma vez. Papai do céu, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos desse, por essa semana, por mais essa EBD tão alegre, por mais esse dia que o Senhor nos deu em Tua presença, Pai. Oh, Papai do céu, muito obrigado por ter estado conosco, por nos ter ensinado. Obrigado pelos livramentos, obrigado por ter abençoado nossa família, Senhor. Muito obrigado. Quero só lhe agradecer por tudo que o Senhor fez em nosso meio. Mesmo nesse ano tão difícil, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos livrado de todo mal, tem nos dado saúde, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje. Aprendemos com Ana, que orou ao Senhor e Deus respondeu sua oração. E é isso que nós devemos fazer quando estamos precisando de algo, quando estamos precisando de alguma coisa. A gente tem que fazer o quê? Dobrar os nossos joelhos, ou onde a gente estiver, a gente deve orar. E a gente deve orar só na igreja? Não. A gente pode orar em qualquer lugar. A gente pode orar do jeito que nós oramos agora. Podemos fazer oração de agradecimento. E também a gente pode orar só na nossa mente. Às vezes a gente está em algum canto e pensa, você pode orar ali. Você está no seu canto e orar em pensamento. Senhor, abençoa essa criancinha. Quando a gente vê uma criancinha que está ali triste, temos que orar, que nós possamos orar na igreja, em casa, onde nós estivermos. E sempre aprender que devemos também agradecer a Deus quando Ele responde às nossas orações. Então, meus amores, por hoje é só. Tchauzinho, beijos no coração e até a próxima. Tchau, tchau! Estou de volta. Achou que não ia ter tarefinha, né? Enganaram. Aqui é a tarefinha de hoje. A tarefinha de hoje vai ser bem legal. E eu espero receber de cada um. Nós falamos muito sobre oração. E sobre que Deus responde às orações. Como fez com Ana. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão gravar um vídeo. Pedir para a mamãe gravar um vídeo com vocês. Falando alguma oração, algo que você pediu a Deus em oração e Deus cumpriu. Pode ser uma oração que você fez e Deus respondeu sua oração, ou uma oração que mamãe ou papai ou alguém da sua família fez e essa oração e Deus respondeu, tá? Então vocês vão gravar um videozinho contando algo que você pediu a Deus e Deus respondeu. Tá bom? Então, eu vou dar um exemplo. Eu, há um pouco tempo, esse ano ainda, né, tia Júnia precisou passar por uma cirurgia e ali eu orei muito a Deus para que tudo desse certo, porque tia Júnia estava perdendo a voz, que tia Júnia, como vocês sabem, gosta muito de falar. E eu orei a Deus e Deus respondeu minhas orações e eu fui curada. Passei pela cirurgia, mas hoje estou bem. Então eu quero isso que vocês façam.
Conte algo que você orou e Deus respondeu. Ou que mamãe ou papai ou alguém da família orou e Deus respondeu, tá bom? Eu tô esperando seu vídeo, tá? Então, meus amores, beijinhos, tchau!